onde o plenário, por unanimidade, tornou definitiva a decisão liminar. Depois veio em setembro, mais uma vez por unanimidade, e o cerne da questão é que diz respeito à Resolução 13, que foi uma das primeiras tomadas por esse Conselho, onde não consta no taxativo e exaustivo rol de vantagens do artigo 65 da LOMAN e foi extinta expressamente pela Resolução 13. Eu pesquisei, por sugestão do conselheiro Adonis, em todos os tribunais do Brasil, e nenhum deles paga. Só quem pagava era o Acre, que já suspendeu. Então, é matéria pacífica, de modo que eu conheço e dou improcedência. E peço à Secretaria-Geral que verifique que alguns dos tribunais, ou seja, mais de 20 responderam que não. Alguns ainda não responderam, que somente para checar isso, que a Secretaria-Geral, então, peça mais informações sobre esses tribunais. Mas a matéria é pacífica. Está na Resolução 13 e não consta da LOMAN. De modo que esse é meu voto. Presidente. Não. Eu gostaria de fazer duas indagações ao relator. Primeiro é se Vossa Excelência está fazendo com que, nesta decisão, o Tribunal de Justiça do Acre torne a sua suspensão definitiva. Porque suspender... Eu sei que este procedimento é o do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mas ficaria incoerente e teríamos aí a possibilidade... Sua sugestão é qual, conselheiro? É de, no mínimo, o envio desta decisão ao Tribunal de Justiça do Acre, para que ele, então, tomasse conhecimento... E suspender, ele já suspendeu, mas que ele, de forma definitiva... Não é? Eu acompanho a proposta do conselheiro. E a minha outra indagação, na verdade, não é indagação, presidente, é um registro da minha indignação que 8 tribunais, instados pelo relator a se manifestarem, como citados por ele, não prestaram informações. Então, eu acredito que a Secretaria-Geral poderia... entrar em contato com esses tribunais, né, e providenciar uma atuação junto aos tribunais que não têm respondido aos ofícios dos nossos processos, presidente. Eram essas as minhas duas observações. Qual foi a sugestão, conselheiro Falcão, que foi acatada? Tinha uma exceção em todos os tribunais, que era o Acre. E o Acre já suspendeu esse pagamento. Então, é de tornar essa suspensão definitiva também para o Acre, já que nenhum outro tribunal paga. Então, o Marcelo está propondo que se estenda também ao Acre essa suspensão definitiva do pagamento, que é o único tribunal que paga. Só isso. E estou solicitando para a Secretaria que obtenha as informações dos outros que não informaram. E se esses outros pagarem, estão pagando, que se estenda para esses outros também a suspensão definitivamente desses pagamentos. Alguma divergência? Julgaram improcedente a decisão unânime nos termos explicitados no voto do relator. A promoção por merecimento por meio da chamada lista tríplice é formada a partir da 5ª parte dos magistrados candidatos. Um juiz de direito consultou o CNJ para saber como pode ser feita a composição da lista caso não haja números suficientes de candidatos inscritos. Vamos conferir no julgamento do pedido de providências 2069. Processo 63 da pauta, relator, o conselheiro Paulo Lobo. Senhor presidente, trata-se de consulta formulada por João Bandeira Monte Júnior, juiz de direito da comarca de Luiz Correia, no estado do Piauí, que,
com base no julgamento dos PPs 8.000 e 10.730, indaga sobre o quinto sucessivo para a promoção de magistrado. E aí vem a consulta. Em sendo, por exemplo, de 50 o número de magistrados que compõem a entrância, a primeira quinta parte se formará com 10 magistrados. Entretanto, em caso de promoção, se nenhum dos 10 primeiros que compõem a primeira quinta parte se inscreverem, a quinta parte será novamente apurada com os 40 magistrados remanescentes, possuidores de 2 anos na respectiva entrância, formando um total de 8 magistrados. Todavia, consulto, se dentre esses 8 magistrados, apenas 6 se inscreverem para a promoção, a quinta parte estará engessada, composta exclusivamente com aqueles 6, ou nela ingressarão já na mesma sessão administrativa mais 2 magistrados, dentre os mais antigos inscritos e remanescentes para compor com aqueles 6, a quinta parte novamente apurada de onde se formará a lista tríplice. Foi a consulta, é o relatório. Voto. Eu voto. A consulta formulada pelo magistrado piauiense, apesar de aparentemente ser de interesse individual, retrata a questão de interesse de todos os órgãos do Poder Judiciário, não inteiramente esclarecida pelo Conselho Nacional de Justiça nos momentos em que apreciou a matéria. Assim dispôs a Constituição. Artigo 93, b. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver em tais requisitos, com tais requisitos, quem aceita o lugar vago. Nos PPs 8.000 e 10.730, julgados conjuntamente na sessão plenária de 9 de outubro de 2007, portanto há quase um ano, decidiu o CNJ. O Conselho, por unanimidade, conheceu da consulta e a respondeu no sentido de que, no caso de existirem candidatos que possuam 2 anos de exercício na respectiva entrância, mas não figurem na primeira quinta parte da lista de antiguidade, deve-se apurar novamente a primeira quinta parte dos mais antigos, incluídos todos os magistrados nos termos do voto relator, ausente justificadamente, etc. A referência a todos os magistrados, conforme sublinhado no voto de minha autoria, diz respeito apenas aos demais integrantes da mesma entrância ou classe, pois não há entrância na magistratura da União, e não a todo o universo de magistrados vinculados ao tribunal, de acordo com os precedentes do STF. Mandato de segurança 24.575.1, relator ministro Zeros Grau, julgado em 15 de 12 de 2004, e Diário da Justiça 2005. Outro ponto importante que merece ser esclarecido é o da impossibilidade de recomposição ou complementação do quinto, se algum ou alguns magistrados dele integrantes não manifestar interesse na promoção ou na remoção. Este Conselho adota para esta os mesmos critérios daquela. Merece transcrição o trecho da ementa do mencionado Mandado de Segurança 24.575 do Supremo Tribunal, que não deixa margem dúvida, a linha C da ementa. Na existência apenas de 2 nomes que perfazem os requisitos constitucionais, não há necessidade de recomposição do quinto de antiguidade, possibilitada a escolha entre os 2 nomes ou a recusa pelo quórum qualificado. Artigo 93, 2d. Precedentes, MS 24.414, relator ministro César Peluso. D. Do mesmo modo, existindo apenas um magistrado que preenche os requisitos constitucionais, não há lugar para a recomposição da quinta parte da lista de antiguidade, possibilitada a recusa do nome do magistrado pelo corpo eletivo do tribunal precedente, mandado de segurança 24.415, relator ministro César Peluso. Para que se preserve, sem redução, a determinação constitucional da quinta parte, ou 20% dos mais antigos, e caso fracionário o resultado da aplicação do percentual, há de ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Se o arredondamento for para menor, não se atingirá o percentual exigível. Aplicando essa orientação ao exemplo do consulente, 50 magistrados da mesma entrância compõem a primeira quinta parte os 10 mais antigos. Se todos estes não aceitarem, integram a segunda 20% dos 40 magistrados subsequentes, ou seja, 8. Para o terceiro quinto, 20% dos 32 magistrados subsequentes, ou seja, 7, arredondamento de 6,4. Por fim, esclareça-se que, de acordo com o decidido pelo plenário do